Fala, galerinha do terceiro ano, beleza? Como é que vocês estão? Bom, espero que estejam todos muito bem. Bom, hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios da aula 3 e 4, dos capítulos 3 e 4. A Sociologia no Brasil e o outro capítulo, o capítulo 4, sobre os modos de produção. A primeira parte falando sobre os modos de produção, ok? Bom, os exercícios do capítulo 3 estão na página 109, a partir da página 109. Então, nós vamos corrigir as páginas 109 e 110, partindo aí logo após para a página 114, na correção dos exercícios do capítulo 4, ok? Bom, o esquema vai ser o mesmo. Vou fazer a leitura das atividades, dos exercícios. Vou fazer a leitura da resposta correta e, logo após, nós vamos dialogar um pouquinho sobre o que o livro traz como gabarito e o que nós entendemos sobre essa questão. Tá bom? Número 1. Do ponto de vista sociológico, o Brasil se constitui sobre o mito da democracia racial, principalmente depois da publicação de Casagrande e Senzala, de Gilberto Freire. De acordo com Florestan Fernandes, o ideal de miscigenação fora difundido como mecanismo de absorção do mestiço, não para a ascensão social do negro, mas para a hegemonia da classe dominante. O mito da democracia racial assentou-se sobre dois fundamentos. 1. O mito do bom senhor. 2. O mito do escravo submisso. Analise as afirmações. Primeiro, a crença no bom senhor exalta a vulgaridade das elites modernas, como diria Contardo Caligares, e, juntamente com uma espécie de pseudo-cordialidade, seriam responsáveis pela manutenção e o aprofundamento das diferenças sociais. Essa afirmativa está verdadeira ou falsa? É correta ou errada? Essa afirmativa é uma afirmativa correta. Número 2. O mito do escravo submisso fez com que a sociedade, de um modo geral, não encarasse de frente a violência da escravidão. Fez com que os ouvidos se ensurdecessem aos clamores do movimento negro por direitos e por justiça. Essa é uma afirmação correta? Não, de certa forma não. A sociedade ela encara, de uma certa forma, a questão desse grande problema que é o ponto dessa submissão, dessa escravidão, enfim. Número 3. As proposições legislativas sobre a inclusão de negros vão desde o projeto de lei que reserva aos negros um percentual fixo de cargos de administração pública, aos que instituem cotas para negros nas universidades públicas e nos meios de comunicação. Correta, essa é uma afirmação correta. São meios aí legais, dentro da legalidade, de tentar inserir o negro nessa nova proposição que existe, uma inclusão dos negros na sociedade, tentando destruir todos os erros que ocorreram no passado pelo poder público, de jogar assim os negros após a abolição da escravidão a qualquer modo na sociedade. Okay? Então, a letra C, as afirmativas 1 e 3 são as verdadeiras. O livro traz a perspectiva do homem cordial, faz com que os indivíduos não se reconheçam pela impessoalidade das leis, mas justamente o contrário. O reconhecimento social se daria pela posição social dos indivíduos. Esse aspecto contribuiria para a manutenção de uma ordem social pautada em privilégios e não direitos. Por isso, a afirmação 1 está correta. Já a afirmação 3 está correta, pois trata das ações afirmativas voltadas para o combate do preconceito racial. Como eu falei, o ponto do homem cordial no ponto 1, disso eu não falei. Então, voltando para essa ideia, dessa crença de que o homem do homem branco na nossa sociedade é um homem muito bom, que fez coisas boas pelos seres, e que os negros eram submissos, e depois com o ponto do homem cordial, da perspectiva do homem cordial, faz com que haja essa impessoalidade que está falando, ok? Então, isso com toda certeza contribuiu na manutenção dessa ordem social,
que era pautada em privilégios e não em direitos. Na outra questão, na afirmação 3, como nós falamos, é a questão das afirmativas, das questões afirmativas, né, dentro da lei para com a população negra. Beleza? Número 2. Quando se menciona o trabalho escravo no Brasil, a primeira lembrança é a da escravidão negra. Realmente, foi ela a mais marcante, a mais longa e terrível, mas o trabalho escravo se inicia no Brasil com a escravidão indígena. Considerando a realidade estabelecida pela implantação do trabalho escravo dos negros africanos trazidos ao Brasil, assinale a alternativa correta. Bom, a alternativa correta seria a letra B. Os negros africanos reagiram à escravidão das mais diversas formas, por meio das fugas, dos quilombos, da luta armada, da preservação dos cultos religiosos, da dança, da música, e etc. A oposição dos negros africanos à escravidão não ocorria apenas por meio de rebeliões, fugas e conflitos violentos. O movimento de resistência também encontrava espaço no âmbito cultural, com a preservação de cultos religiosos e manifestações artísticas. Sendo assim, essa questão traz, novamente à tona a importância dos negros, que eram escravizados, na manutenção das culturas que eles trouxeram desde a África para cá. Um dos pontos aí de importância principais por exemplo, a Umbanda, que é uma religião que é nascida no nosso país, que tem origens africanas do candomblé e que é uma religião 100% brasileira. O candomblé também é uma religião que foi trazida pelos negros e negras para o Brasil, então é uma religião que até hoje perdura, assim como outras tantas questões, a capoeira, o samba, tantas movimentações artísticas, culturais que os negros preservaram, além das lutas contrárias, lutas violentas, obviamente, porque para você romper as amarras da escravidão, somente com questões mais violentas. Então, nem só dessa violência eles viviam, mas também de cultura e arte. Ok? Número 3, questão já na outra página, página 110. Por trás das disputas que os candidatos travam pela preferência do eleitorado, há uma base minuciosa de informações. Perto das eleições, os concorrentes debruçam-se sobre gráficos, planilhas e tabelas de preferências de voto, buscando descobrir quais as tendências dos eleitores. Pesquisadores escondidos atrás de vidros espelhados acompanham conversas de grupos de pessoas comuns de diferentes classes, que em troca de um sanduíche e um refrigerante comentam e debatem campanhas políticas. Isso é chamado de grupo focal, tá? Dentro da ciência social, dentro das pesquisas. Nessa técnica de pesquisa qualitativa, descobre-se, além da convergência das intenções, as razões gerais que poderiam fazê-lo mudar de opção e como eles propõem e ouvem argumentos sobre o tema. A aplicação do modelo de pesquisa que aparece descrito no texto baseia-se principalmente na teoria sociológica de Max Weber. A utilização dessa teoria indica que os pesquisadores pretendem. A questão correta seria a questão de letra E. Pesquisar os sentidos e os significados recíprocos que orientam os indivíduos na maioria de suas ações e que configuram as relações sociais. Bom, como o gabarito traz aí, a sociologia de Weber é caracterizada pela busca de sentidos e significados no agir humano. Segundo ele, a compreensão de um fenômeno social perpassa pelo princípio de que o sentido, quando se manifesta, dá ação concreta ao seu caráter. Nesse sentido, então, a sociologia weberiana é uma sociologia compreensiva. Ele busca compreender a ação social do indivíduo que vai influenciar os fenômenos sociais, a questão em sociedade. Nesse ponto é importante compreender que a partir do momento em que os pesquisadores veem um grupo focal e que aquelas ideias são transmitidas, de certa forma, a partir de uma porcentagem, a partir de um modelo, de uma moda, isso tem a ver com estatística. Eles pegam pessoas de diferentes classes ou de classes iguais e colocam e debatem para entender o que aquela classe que mora naquele lugar com tal idade entende. Isso é feito também nas pesquisas qualitativas e quantitativas do Ibope, da Datafolha, essas pesquisas que a gente vê eleitorais. Ok? Bom, número
4. Antônio Cândido, crítico literário com formação em sociologia, assim escreve sobre as formas de solidariedade na vida social rural do interior do estado de São Paulo. Na sociedade caipira, sua manifestação mais importante é o mutirão, cuja origem tem sido objeto de discussões. Qualquer que ela seja, todavia, é prática tradicional. Consiste essencialmente na reunião de vizinhos convocados por um deles, a fim de ajudá-lo a efetuar determinado trabalho: derrubada, roçada, plantio, limpa, colheita, malhação, construção de casa, fiação e etc. Geralmente, os vizinhos são convocados e o beneficiário lhes oferece alimento e uma festa, que encerra o trabalho. Um velho caipira me contou que o mutirão não há obrigação para com as pessoas, e sim para com Deus, por amor de quem serve ao próximo. Por isso, a ninguém é dado recusar auxílio pedido. Com base no texto e nos estudos de Émile Durkheim sobre solidariedade, assinale a alternativa que define a forma de solidariedade que prevalece no caso citado. Bom, a questão correta seria a questão de letra D. O mutirão pode ser caracterizado como uma forma de solidariedade mecânica, pois se baseia na identidade por vizinhança e nos valores religiosos do grupo social. Questão dentro do gabarito do livro, número 4. De acordo com o texto, a solidariedade de base tradicional ou mecânica na conceituação de Durkheim é aquela que geralmente ocorre em sociedades em que cada indivíduo é capaz de fazer quase todas as coisas de que precisa para viver. A sociedade não é interdependente pela existência do trabalho coletivo, mas sim pela adequação a um conjunto de crenças, tradições e costumes instituídos, que também são formas de identificação cultural do grupo. O participante do mutirão encontra nas tradições do lugar a que pertence a noção de reciprocidade e ajuda mútua, em princípios de solidariedade religiosa, os motivos para participar dos trabalhos coletivos. Sendo assim, cabe relembrar a ideia de solidariedade na divisão social de trabalho em Émile Durkheim. Na concepção durkheimiana, existem dois tipos de solidariedade: a solidariedade mecânica, que é a falada nessa parte, e a solidariedade orgânica. A solidariedade mecânica, que é a desse ponto, é aquela solidariedade que ocorre a partir das sociedades menos complexas, mais primitivas, que é o caso dessa sociedade que é colocada nesta questão, uma sociedade rural, uma sociedade caipira, como é colocada, né, entre aspas, obviamente, pelo autor deste pequeno texto literário. Sendo assim, a solidariedade que envolve isso, a solidariedade mecânica, seria aquela ao qual as pessoas mecanicamente, né, ajudariam uns aos outros, por meio das questões religiosas, por meio das questões pessoais, né, por meio das questões afetivas, emocionais. Ok? Já dentro de um outro contexto, a solidariedade orgânica já seria nessas sociedades complexas, ao qual, por exemplo, nós vivemos hoje em dia. Durkheim via que a sociedade ela é um grande organismo vivo, onde cada parte vive precisando de uma outra parte. Vamos pensar no nosso corpo. Se o meu fígado para, o meu corpo, com o passar do tempo, vai definhar e eu morro. Okay? Assim seria a sociedade dentro de uma solidariedade orgânica, de um organismo vivo. Se uma parte da sociedade para, de uma certa forma, toda o restante da sociedade vai ser influenciado por isso e pode vir a definhar. Exemplo, greve dos caminhoneiros, greve dos professores, greve disso, greve daquilo. Enfim, tivemos agora pandemia. Né? Então, por esses exemplos, a gente consegue compreender um pouco mais a questão de Durkheim como um organismo vivo. Ok? Por fim, número 5. Erigiu-se no Brasil o conceito de democracia racial, segundo esta, pretos e brancos convivem harmoniosamente, desfrutando iguais oportunidades de existência. A existência dessa pretendida igualdade racial constitui o maior motivo de orgulho nacional. No entanto, devemos compreender democracia racial como significando a metáfora perfeita para designar o racismo estilo brasileiro. Não tão óbvio como o racismo nos Estados Unidos e nem legalizado qual o apartheid da África do Sul, mas eficazmente institucionalizado nos níveis oficiais de governo, assim como o difuso no tecido social, psicológico, econômico, político e cultural da sociedade no país.
Bom, esse texto é muito atual, se a gente for pegar para ver, né? O racismo ele existe dentro da sociedade, ele é debatido a todo momento na sociedade e ele é recorrente. Nós falamos na sociologia que o racismo ele é um racismo estrutural na nossa sociedade, porque ele está na estrutura social, né? Ele está dentro das instituições, ele está dentro das famílias, ele está dentro das escolas, dentro das igrejas, dentro de todas essas instituições que constroem a sociedade. Então, ele está na estrutura social da sociedade. A partir da teoria sociológica de Gilberto Freire, discorra sobre a crítica que se faz ao olhar positivo que o autor lança à mestiçagem brasileira. Sugestão de resposta: a teoria da mestiçagem de Freire é criticado pelo fato de, ao mesmo tempo que prega um elogio à nossa cultura mestiça, também promove uma diluição das tensões raciais no Brasil. O enfoque culturalista de Freire impossibilita a percepção do chamado racismo estrutural em nosso país. Sendo assim, Gilberto Freire, através da sua teoria de democracia racial, a partir do seu grande livro Casa Grande e Senzala, é muito criticado pelos demais sociólogos, porque a sua compreensão de sociedade brasileira é uma compreensão ao qual esse racismo ele não é visto. Ele coloca que a democracia racial no Brasil é a melhor democracia do mundo, como se os negros e os brancos convivessem com passividade, dentro de uma paz, né? Pacificidade. Okay? Sendo assim, ele exclui aí as questões reais que ocorrem da luta contra esta escravidão, que nunca foi um desejo dos negros e das negras, obviamente, né? E sempre foi uma obrigação dentro de uma sociedade racista e dentro de uma sociedade que constrói essa escravidão. Ok? Então pode-se falar a respeito disso nessa sua resposta. Vamos então agora para a correção dos exercícios do próximo capítulo, do capítulo 4, página 114. Tirar aqui, vamos para a correção da aula 4, sociedades e modos de produção. Vou aumentar um pouquinho aqui. Número 1. O modo de produção asiático foi marcado pela formação de comunidades primitivas caracterizadas pela posse coletiva da terra e organizadas sobre relações de parentesco. Sobre essa estrutura, é correto afirmar que a letra A é a letra correta. O Estado controlava o uso dos recursos econômicos essenciais, extraindo uma parcela de trabalho da produção das comunidades que controlava. No modo de produção asiático, as terras pertenciam ao Estado, que arrendavam aos agricultores. Era justamente o ente político quem comandava a posse coletiva da terra. Nós falamos sobre isso no modo de produção asiático, ao qual o imperador, né, ou o grande rei, ele dominava aquela estrutura, aquela cidade, aquela nação, enfim, aquele espaço, aquela sociedade. E a partir disso, ele detinha tudo que era feito por essa sociedade coletivamente, obviamente. Sendo assim, ele dominando isso, né, tendo isso em mãos, ele distribuía da forma ao qual ele achava mais justo. Então todas as terras pertenciam ao Estado, obviamente todas as terras pertenciam ao rei, ao imperador, enfim. Nada era dos trabalhadores, tá? Isso era arrendado, ok? Bom, número 2. A sociologia marxista propõe uma interpretação da sociedade que toma as condições materiais de existência da humanidade como fatores determinantes dos fenômenos sociais. Sobre essa concepção, assinale o que for correto. Número 1. Forças produtivas e relações sociais de produção são os dois componentes básicos da infraestrutura que determinam, em última instância, as demais dimensões da vida social. Correto. Número 2. Instituições como a escola, o Estado e a Igreja fazem parte da superestrutura social, dotada de autonomia frente às determinações econômicas de cada momento histórico. Errado. Para Marx, não. Faz parte da estrutura. Número 3. Mudanças na estrutura social são desencadeadas quando se desenvolvem incongruências entre a infraestrutura produtiva e a superestrutura, com predomínio da primeira sobre a última. Correto. Número 4. As instituições que compõem a superestrutura
desempenham importantes funções de controle social e ideológico, que contribuem para a manutenção das relações produtivas vigentes. Correto. E por último, as classes sociais são definidas segundo a posição que ocupam nas instituições que compõem a dimensão superestrutural das sociedades. Incorreto. Questão correta, letra A. Vamos lá para a explicação do gabarito e a gente comenta o texto. A afirmativa 1 está correta, pois relaciona corretamente os conceitos de forças produtivas, que são todos os instrumentos necessários para produzir bens, como maquinários, insumos, trabalhadores, etc., e relações sociais de produção, que determinam como se dá a distribuição entre os trabalhadores e os detentores dos meios de produção. Por esse motivo, as dimensões da vida social são divididas entre esses dois conceitos, uma vez que é o trabalho o elemento fundamental para a construção da vida social. Logo, somente por meio das mudanças que ocorrem na relação entre a esfera produtiva, forças produtivas mais relações sociais de produção, e o âmbito da superestrutura construídas pelas leis, os imaginários responsáveis por manter uma determinada ordem na sociedade, é que ocorrem mudanças nos modos produtivos. Quando o modo como se engendram as forças produtivas não encontra na superestrutura um apoio para a manutenção de um determinado produtivo, tem-se o movimento de transformação da sociedade, e isso torna corretas as afirmativas 3 e 4. Ou seja, traduzindo, nós temos que lembrar da questão da superestrutura e da estrutura para Karl Marx. É essa divisão que existe na sociedade para Karl Marx. Dentro de uma sociedade capitalista, a superestrutura e a estrutura dominam esses fatores. A estrutura da sociedade estaria aí, então, o pilar da base de produção. Como é produzido? Como os modos de produção ao qual essa sociedade está estabelecida, esse sistema está estabelecido. E por cima dele, a superestrutura, todos os conceitos culturais, ideológicos, das leis, das regras, ao qual essa sociedade, esse pilar, está introduzido. Ok? Número 3. Assim como no Egito, na Mesopotâmia, a agricultura foi a principal atividade econômica praticada pela população. O Estado era responsável pelas obras hidráulicas necessárias para a sobrevivência da população, bem como pela administração de estoques de alimentação e pela cobrança de impostos. Esse é o primeiro texto. O segundo texto. A base da economia inca estava nos Ailu, espécie de comunidade agrária. Todas as terras do império pertenciam ao Inca, logo ao Estado. Através da vasta rede de funcionários, essas terras eram doadas aos camponeses para sua sobrevivência. Os membros de cada Ailu deveriam, em troca, trabalhar nas terras do Estado e dos funcionários, nas obras públicas e pagar impostos. De acordo com o materialismo histórico preconizado por Karl Marx e Friedrich Engels, o modo de produção que aparece descrito parcialmente nos textos anteriores é letra B, asiático. Tá? Nós falamos sobre essa questão na primeira, no número 1, o modo de produção asiático, ao qual imperadores ou reis, enfim, dominam o Estado, e esse Estado fica com tudo. Okay? Nesse exemplo, ele está diretamente ligado a essa questão, mas vamos para a leitura. Karl Marx e Friedrich Engels elaboram o materialismo histórico e dialético e desenvolveram o conceito de modos de produção, afirmando que a história da humanidade é a história dos modos de produção, é a história da luta de classes. Os modos de produção são o comunismo primitivo, o asiático ou hidráulico, escravista, germânico, feudal, capitalista e o comunismo. O socialismo consiste na transição do capitalismo para o comunismo. O modo de produção asiático ou hidráulico se caracteriza pelo Estado despótico, monarquia teocrática, servidão coletiva e sociedade estratificada e agricultura de regadio. Assim, o Ailu, comunidade agrícola inca, pode ser concebida como modo de produção asiático. Okay? Número 4. A base da propriedade era comunitária, logo, somente dessa forma seriam superadas as dificuldades decorrentes da precariedade dos instrumentos de trabalho. A superação das hordas ou tropas coletoras possibilitou a formação de novas coletividades, isto é, os clãs, nos quais os indivíduos estão unidos pelos laços de parentesco e dividem o fruto do trabalho de forma igualitária.
e com pouca possibilidade de acumulação de bens e de formação de propriedade privada, em função da pequena produção. O texto anterior se refere ao modo de produção, letra correta seria a letra B, comunal ou primitivo. E aí vamos para a explicação do texto. Letra B, número 4. Caracterizado pela não produção de excedentes e pela ausência da noção de propriedade privada, o chamado modo de produção primitivo foi um conceito desenvolvido por Marx para compreender certo momento da história humana, em que a solidariedade tribal era um instrumento organizador da vida coletiva. Normalmente, esse conceito é referido ao tempo anterior à Revolução Agrícola, ou seja, aquela primeira questão que nós estudamos nesse capítulo, né? A produção, o modo de produção primitivo, que ocorreu nas primeiras sociedades ao qual o ser humano foi colocado, compreendido, enfim. Essas primeiras sociedades, as pessoas dividiam tudo que tinham. Elas iam caçar juntos, né? Elas cuidavam juntos das pessoas, enfim. Elas compartilhavam daquilo que elas conseguiam, das perdas, dos ganhos, enfim, de tudo. Ok? Por isso, ele chama de modo de produção aí, esse modo de produção também, além de primitivo, ele chama de comunal. Ok? Por fim, a última questão. Número 5. Elabore um pequeno parágrafo dissertativo comparando as características principais dos modos de produção primitivo e o asiático. No modo de produção primitivo, predominava um trabalho comunitário, com a coletividade possuindo os meios de produção e os frutos do trabalho. Não havia ideia de propriedade privada, esse é um ponto importante. A questão da propriedade privada pode ser pensada como fator de diferenciação entre os dois modos produtivos, pois o regime comportava a escravidão e as terras e meios de produção pertenciam aos reis e outros governantes. Esse ponto da propriedade privada é muito importante. Na sociedade primitiva isso não existe, nesse modo de produção. Tá? Tudo era de todo mundo. Já dentro de uma sociedade asiática, desse modo de produção asiático, né, como é colocado, existe aí já a ideia de propriedade privada, que tem um detentor, tem um dono, que seria o rei ou o imperador. Okay? Bom, galera, espero que vocês tenham corrigido, tenham feito os exercícios, possam ter entendido. Espero que essa pandemia passe o mais rápido possível, né? Nós estamos caminhando, mas infelizmente as faltas das aulas presenciais acabam aí acarretando alguns problemas, né? Muito importante, acho que hoje vocês conseguem compreender a importância das aulas presenciais, não é? A gente está tirando dúvida, enfim, está trocando, está dando seguimento sempre, continuidade sempre ao que a gente trabalha. Bom, espero que isso tudo passe o mais rápido possível. Por enquanto, continuamos nas videoaulas, continuamos aí esperando que vocês façam os exercícios, vejam as videoaulas, participem e mandem suas dúvidas. Um grande beijo, um grande abraço a todos e todas. Até a próxima. Nós vamos para o capítulo 5 na próxima videoaula. Fui!